Eu já quero te pedir para você se desligar de tudo aquilo que pode te privar do que Deus tem para falar com você nessa noite. Nós adoramos ao Senhor com cânticos de louvores neste lugar. E agora é o momento em que o Espírito Santo de Deus quer liberar as verdades a respeito do Pai ao nosso favor nessa noite. Que nesse mesmo Espírito, nessa mesma dispersação, nesse mesmo fervor, nós possamos continuar com os nossos ouvidos e olhos espirituais abertos para discernir o que o Senhor tem para fazer neste lugar. Amém, igreja? Salmos, capítulo 27, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e os meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Senhor meu Deus e eterno Pai, Senhor, a Ti lhe rendo graças. Eu te peço que esse instante, Pai, possa se tornar memorável nas nossas almas nessa noite. Que não seja simplesmente mais um culto, que não seja simplesmente mais uma palavra, que não seja simplesmente mais um momento, mas que isso possa se tornar histórico para que a nossa fé possa ser aguçada, Pai. Meu Deus, abala as nossas estruturas neste lugar. Que realmente possamos ser constrangidos pela forma que o Senhor irá ministrar a Tua vontade no nosso meio. Eu repreendo nesse instante todo medo, toda dúvida, toda distração, toda astúcia de Satanás nesse instante caia por terra, que a Tua palavra possa penetrar como uma espada de 2 gumes nas nossas almas, nas nossas entranhas nessa noite, que realmente, meu Pai, possamos nos despertar para aquilo que é um senso de urgência do Senhor para com as nossas vidas. Meu Deus, eu te peço, Pai, que possamos sair daqui voando nas asas do Espírito, que nada tenha poder de paralisar, de cessar, de aniquilar aquilo que o Senhor irá semear nos nossos corações nessa noite. Eu te peço, Pai, que essa palavra possa arder durante todas as semanas nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar? Fique à vontade. Eu creio que o Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer neste lugar. Eu não sei se vocês ainda entenderam, mas o Deus que abriu o mar, o Deus que fez o morto ressuscitar, o Deus que fez o cego enxergar, o Deus que fez o paralítico andar, Ele se encontra no nosso meio aqui nessa noite. Ele passeia entre nós aqui nessa noite. E você pode chamar a atenção desse Deus através dessa fé que queima no teu coração, através dessa ousadia de se entregar com todas as suas forças diante desse Deus. Ele vai se revelar para você neste lugar. Ele vai se revelar para você neste lugar. O título da mensagem que eu quero ministrar para a igreja nessa noite diz o seguinte: caminhando com Deus
para viver o extraordinário. Diz bem forte comigo: caminhando com Deus, misericórdia. Diz bem forte comigo: caminhando com Deus, para viver o extraordinário. Todas as vezes em que nós nos colocamos na dependência do Senhor, o mínimo que você pode esperar é o impossível. Quando as nossas esperanças, as nossas escolhas, os nossos passos, as direções que pautamos a nossa vida está alinhada com o plano, o propósito que o Senhor desenhou, a visão que o Senhor entregou para cada um de nós, o mínimo que você pode esperar é um milagre. Quem está entendendo aqui nessa noite? O Senhor tem grandes coisas para fazer neste lugar. Mas primeiro, nós precisamos aumentar o nível de consciência de quem Deus é e do que Ele pode fazer ao nosso respeito. Sem esse nível de consciência de que você é filho e de que Deus é o teu Pai, você não vai ter ousadia, autoridade para quando vier o dia mau, se manter firme e entender que é só um momento, é só uma circunstância, que a vitória já é sua. Quando nós paramos para analisar e nós discorremos pelos textos bíblicos e enxergamos as vidas dos heróis da fé que são nos propostas em palavras, nós vamos conseguir enxergar vários níveis de consciência que eles experimentaram para que realmente pudessem ter a sua fé aguçada, para que pudessem ter a sua fé fortalecida. Por exemplo, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós analisamos que foi um homem intrépido na presença do Senhor. O seu coração não desfaleceu em nenhuma circunstância. Ele mesmo declarou: eu sei viver em momentos ruins, em momentos bons, porque eu tenho a certeza de que o Senhor está comigo. Só que não foi sempre assim. Será que Paulo ele sempre foi audacioso? Será que Paulo ele sempre foi fervoroso? Ele nasceu já cheio da unção, cheio de ousadia, já liberando promessas, já expulsando todas as estratégias de Satanás? Será que ele já nasceu nesse nível? E quando nós olhamos, nós vamos enxergando níveis de consciência que esses homens, esses heróis da fé, vão experimentando com Deus, para que cada dia eles se posicionem de uma maneira mais ousada diante do propósito que eles carregam. Paulo, outrora conhecido como Saulo, ele era um homem que pela primeira vez ouviu falar de Jesus e conheceu esse homem, conheceu esse nome como uma história. Algo que poderia afetar tudo aquilo que ele cria. Algo que poderia contradizer tudo aquilo que eram as suas expectativas, as suas esperanças. Então, o nível de consciência que Saulo tinha de Jesus era simplesmente de uma história, de uma farsa. Mas em caminho de Damasco, a palavra do Senhor fala que naquele momento ele tem um encontro muito forte com Jesus. E ali naquele momento ele começa a experimentar um novo nível de consciência. Ele passa a enxergar Jesus não simplesmente como uma história, mas como alguém que realmente vivia, alguém que realmente ressuscitou dos mortos, alguém que realmente fazia aquilo que a igreja declarava. E um outro nível de consciência que ele experimentou, que Jesus era amor, que Jesus era misericordioso,
porque mesmo ele tendo se compadecido da morte de Estevão, mesmo ele tendo perseguido a igreja, mesmo ele tendo perseguido os cristãos, o Senhor não o matou naquele momento. Jesus liberou para ele amor e misericórdia. E a cada passo, quanto mais ele abria o seu coração, mais ele experimentava um novo nível de consciência. Você vai analisar a história de Paulo. Ele experimentou cura, ele experimentou livramento, até chegar ao momento em que ele conseguiu ser arrebatado até o terceiro céu. Ele descreve esse encontro como um encontro inefável, algo que não poderia ser descrito, algo que não poderia ser mensurado por palavras de tamanha grandeza, de tamanho poder da visão que ele enxergou ali naquele céu. E cada um desses níveis de consciência fez com que Paulo se tornasse mais fervoroso no propósito que ele carregava. E por que eu estou falando isso com vocês aqui nessa noite? Porque enquanto você não experimentar um nível maior com Deus, a sua fé ela não pode ser fortalecida. Enquanto esse nível de quem Deus é a teu respeito, não do que você acredita do que Ele pode fazer na vida do próximo, do que Ele pode fazer na tua vida, enquanto você não experimenta esses níveis, a sua fé, ela não pode ser aprimorada. E é somente quando nós vamos rompendo esses níveis, que nós vamos sendo fortalecidos, que a nossa visão do reino vai sendo expandida, o propósito que nós carregando vai sendo fortalecido, ao ponto de nós nos posicionarmos a defendermos esse propósito com as nossas próprias vidas. Mas enquanto nós não enxergarmos esses níveis, a nossa fé não pode ser aprimorada. Nós carregamos aproximadamente 8.000 promessas. Mas infelizmente, vivemos com medo e com dúvidas. Infelizmente, a geração de Abraão, o povo escolhido de Deus, nação eleita, que nós somos hoje, muitas das vezes a dúvida, o medo, a tristeza, ela fala mais alto nos nossos corações. Mas sabe por que isso acontece? Porque as promessas ainda não foram instaladas, esse software não foi instalado dentro de você. Esse drive mental de você olhar para você e se enxergar como filho de Deus, como herdeiro de Cristo Jesus, ainda não foi autenticado. É da mesma forma, quem aqui é casado, você sabe o desejo, sonhos que o seu marido, a sua esposa carrega. Você tem intimidade com ele, com ela. Quem é filho, nós que somos filhos, você conhece o coração do teu pai. Mesmo que ainda não é aquilo que te agrada, você sabe que é a vontade do teu pai ao teu respeito. Mas quando você anda na rua e você olha para uma pessoa que você nunca viu, você não consegue enxergar nela os sonhos delas, o propósito dela, o caráter dela, o princípio dela, porque você não tem intimidade. Da mesma forma, precisa ser o nosso relacionamento com Deus. Você nunca vai saber o que Deus ele tem ao teu respeito, enquanto essas palavras aqui não forem instaladas no mais profundo da tua alma. Nós precisamos alimentar a nossa alma. Existe uma briga constante entre o espírito e a carne. E a pergunta que o Espírito Santo de Deus faz para nós nessa noite, eu estou pregando para mim também. Qual você tem mais alimentado, o teu espírito ou a tua carne? Nas escolhas que você faz no seu dia a dia,
Deus realmente tem sido o centro? Deus realmente tem sido a única fonte de recursos? Enquanto nós não entendermos isso, os níveis que nós precisamos alcançar não vão ser liberados para nós. Nós estamos numa campanha, no projeto de vida, no projeto que nós estamos aqui de 2023, declarando que nada vai nos faltar. Nós temos feito essa campanha sobre o Salmo 23 e declarado: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas se isso for simplesmente palavras, você não pode viver essa promessa. Você precisa deixar isso arder dentro do seu coração. Quando o salmista diz assim, o Senhor, ele revela o poder da grandeza de um Deus onipotente, onipresente, onisciente, de um Deus que tem todo o poder, de um Deus que tem todo o domínio, de um Deus que pode todas as coisas. Quando ele declara, é o meu pastor, ele declara um Deus que ama os seus filhos, um Deus zeloso, um Deus que protege, um Deus que cuida, um Deus que ampara. O Senhor faz menção àquele Deus que quando Jó questiona ele vira para Jó e fala assim, aonde você estava quando eu estabeleci o limite das águas? Aonde você estava quando eu nomeei cada estrela? Aonde você estava quando eu estabeleci os fundamentos do mundo? Mostra a grandeza de um Deus que pode todas as coisas. E quando ele declara, é o meu pastor. É como aquela criança aflita e desesperada, que quando ela se sente ameaçada, ela corre com um senso de urgência enorme para os braços dos seus pais, esperando ser acolhida, esperando ser protegida, esperando ser abraçada, esperando ser salva daquele momento. Dessa mesma forma tem que ser o nosso encontro com Deus. Deus precisa ser a nossa única fonte de busca em todos os momentos. Em todos os instantes. Porque quanto mais você se tornar necessitado de Deus, quanto mais você se mostrar fiel para com Deus, mais Deus vai se revelar para você como um Deus fiel e justo. Quanto mais você se torna dependente do Senhor, mais Ele vai se revelar para você como um Deus que vai lutar as suas guerras, que vai derrubar os seus gigantes, que vai aniquilar todas as muralhas contra a tua vida. Nós precisamos acreditar nessas promessas, não simplesmente por palavras, mas que essa palavra ela possa aquecer os nossos corações todos os dias. Nós cantamos promessas. Nós declaramos assim: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós podemos ficar falando aqui de várias promessas que nós carregamos. Em Apocalipse 24:1 a palavra de Deus diz, e Deus limpará dos nossos olhos, Deus limpará das nossas faces todas as lágrimas, e não haverá mais morte, pranto, clamor, nem dor, porque todas as outras coisas serão passadas. São promessas que nós carregamos, mas muitas das vezes nós não agimos como se carregássemos.
Você precisa acreditar que existe uma promessa declarada sobre a sua vida. Quando o gigante se levantar, quando as potestades se levantarem, quando o deserto parecer que é grande demais, lembra que o Senhor falou para você: a minha igreja, o meu povo, Satanás, ele não terá poder contra o meu povo. A palavra de Deus diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Cadê a igreja de Deus aqui? Cadê a igreja de Deus aqui nessa noite? Essa promessa é sobre a tua vida. Eu quero declarar que ainda que você não enxergue a luz no fim do túnel, ainda que você não enxergue possibilidades, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus do nosso Pai, Ele se faz real aqui nessa noite para liberar tudo aquilo que você acreditar. Se com tua boca confessares e em teu coração creres, nós veremos o milagre de Deus sendo estabelecido na nossa casa. Isso precisa ser um estilo de vida. É muito maravilhoso estarmos aqui reunidos em comunhão. Este momento que nós tiramos para levantar as nossas mãos, abrir os nossos lábios, adorar ao Senhor, confessar a nossa fé. Mas o que vai fazer você ser reconhecido por Deus como um homem de fé, uma mulher de fé, é quando na segunda-feira o gigante bater na porta do teu coração. É quando tudo disser que não, e mesmo assim as esperanças lá dentro de você já estão escritas, autenticadas, totalmente liberadas no mundo espiritual, que todas as coisas irão se mover ao teu favor, mesmo que ainda os seus olhos não estão enxergando. Deus já liberou a provisão, Deus já liberou o escape, Deus já liberou o socorro, e você vai se tornar mais que vencedor, porque foi Ele que prometeu. Ele é fiel para cumprir. Diz bem forte comigo: a constância gera confiança. Confiança de quê, pastor? Confiança de que nada nos faltará. Mas pastor, a matemática não bate. Não faz sentido. Não tem lógica. Eu tenho uma boa notícia para você. Nós servimos a um Deus que ama contradizer as probabilidades, que ama envergonhar as leis naturais da física. Mesmo que você não enxergue como, você carrega uma promessa e vai se cumprir sobre a tua vida. Vai se estabelecer sobre a tua vida. A palavra do Senhor fala vários momentos em que o Senhor, Ele agiu com provisão e não deixou nada faltar para o teu povo. Nós já cansamos de ouvir, mas enquanto isso simplesmente ser uma história, você não vai ter força para vencer as suas batalhas. A palavra de Deus fala que quando o povo caminhava no deserto, eles tinham necessidade de fome. Deus fazia o maná descer do céu sobre a vida deles. Quando aquele povo padecia, sentia necessidade de sede, Deus fazia a água sair da rocha. Deus transformava a água amarga em água doce. Todas as necessidades eram supridas. E por que eu estou falando sobre isso com você nessa noite? Porque é dessa mesma forma que Deus trabalha nos nossos dias. É dessa mesma forma que Deus trabalha na nossa história. Quanto mais nós depositarmos as nossas esperanças em Deus, mais Deus vai revelar da sua grandeza ao nosso favor.
E muitas das vezes temos nos posicionados apáticos diante das lutas que nos são propostas, diante dos desafios que nós enfrentamos, mesmo tendo mais de 8.000 promessas ao nosso respeito. Eu não estou falando aqui que a dúvida ela nunca vai vir, o medo ele nunca vai vir, o momento difícil nunca vai vir. Eu não estou falando para você criar uma realidade paralela, aonde o mundo vai virar cor, vai ser uma cor de rosa. Tudo vai sair bem, vai dar certo. Mas é você enxergar e acreditar no mundo espiritual, com todas as suas forças, com cada partícula do teu ser, que independente da dificuldade, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja sendo difícil, mesmo que isso esteja minando as suas forças, arrancando as suas coragens, o Senhor, Ele é contigo. Mesmo que você caia lá no mundo, quando as pessoas que não conhecem Deus perdem as esperanças, elas não têm mais a quem recorrer. Mas nós que temos um Deus que nos amou ao ponto de entregar o teu Filho na cruz, e ao terceiro dia ressuscitar, tomando a chave da mão do diabo e entregando nas nossas mãos de novo o direito da vida. É esse mesmo Deus que quando nós caímos, nos toma pelas nossas mãos e nos ergue novamente. É esse Deus que nós servimos, que mesmo quando nós não encontramos força para caminhar, sentido para continuar lutando, se a nossa esperança em Deus não se apagar, Ele carrega a gente no colo, a gente não precisa fazer mais nada, simplesmente confiar e esperar no Senhor, que a vitória vai ser garantida. Existe algo muito sério que nós precisamos analisar como cristãos. O diabo, todos os dias, ele não mede esforços para poder cumprir o teu propósito. Ele já sabe que ele é derrotado, ele já sabe que ele já perdeu, ele já sabe que ele é condenado, mas todos os dias ele faz o possível, tudo que tiver ao alcance dele, para poder cumprir o propósito dele, que é anular, arrancar a nossa fé. E ele não mede esforços nenhum, ele dá tudo de si. Mesmo acreditando, mesmo já sabendo, ele é mais crente que cada um de nós aqui, porque ele conversa face a face com Deus quando ele tem permissão. Ele sabe que Deus existe, ele sabe que o destino dele é a morte, mas ele não mede esforços para cumprir o propósito dele, que é fazer nós perdermos a nossa salvação. E do outro lado, nós que carregamos a promessa, nós que somos filhos de Deus, nós que temos a promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que acreditam no Senhor, muitas das vezes desanimamos, desviamos do propósito, a nossa visão é turvada. Muitas das vezes perdemos as expectativas. Nós precisamos aumentar o nosso nível de consciência de quem Deus é ao nosso respeito, para que isso possa impulsionar a cada vez mais, que nós possamos dar passos ousados, acreditar que mesmo quando cobras e escorpiões passarem por nós, nós temos autoridade para pisar.
Existem promessas, mas essas promessas irão se cumprir se estiverem instaladas dentro de você. A extremidade do homem é a oportunidade de Deus. Todas as vezes em que você se encontrar sem força, não ter mais o que fazer, é onde Deus tem a oportunidade de fazer o milagre acontecer na tua vida. Nós precisamos entregar o controle das nossas vidas nas mãos de Deus. Nós precisamos entregar a direção do nosso barco nas mãos do Senhor. A palavra de Deus fala que Pedro, ele ficou longas horas em uma pesca. E ele voltou frustrado porque o resultado que ele obteve não era o que ele queria. Mas simplesmente por basear as suas ações em cima das palavras que foram liberadas da boca de Jesus, ele voltou e encontrou a sua vitória. Nós temos que ter isso nos nossos dias. Parar de olhar simplesmente para o natural, olhar simplesmente com os olhos carnais sobre as circunstâncias que vivemos e começar a acreditar no impossível, que é o que Deus vai fazer ao nosso respeito. O natural, o que você pode fazer, você vai até onde der. Mas creia nessa noite que mesmo que você não tenha mais força para continuar, o seu Deus, o nosso Deus, é que começa a tomar controle de tudo e estabelecer a tua vontade sobre as nossas vidas. Deus deu para nós o limitador das nossas histórias. A palavra de Deus fala: tudo é possível ao que crê. E o contraponto disso também é verdade. Se você não crê, nada lhe será possível. Imagina Deus no céu, e enquanto o seu coração está pulsando forte, as suas expectativas estão lá no alto, mesmo você não enxergando a vitória, mesmo sendo um cenário caótico, mesmo tudo se tornando um caos ao teu redor, você não desmorece, você continua acreditando e Deus continua abrindo as comportas do céu ao teu favor, em direção à tua história. Mas todas as vezes em que você acomoda, Deus vai cessar essa provisão. Deus vai fechar as janelas dos céus. Não é porque Deus é mau, é porque Ele é um Deus de princípio. Se você acreditar, Ele pode fazer. Se você se manter fiel, Ele vai se revelar fiel para você. Nós precisamos pautar as nossas vidas em cima disso, entendendo que isso é o que Deus espera de nós. O primeiro passo tem que ser nosso. Acreditar, confiar. Tudo aquilo que você pode fazer é esperar em Deus. Você pode até chorar, mas chora nos braços do Pai. Continua procurando nele o seu refúgio. Porque Ele vai tomar o controle das suas vidas e a sua vitória é certa. A palavra do Senhor diz assim: muitos confiam em carros, em cavalos, na força dos seus braços, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos, e é esse Deus que luta as nossas guerras, que peleja as nossas batalhas. Quantos estão entendendo isso aqui nessa noite? Quanto mais o seu coração se atemorizar, se desfalecer, se paralisar, menos Deus pode fazer ao teu respeito. Mas quanto mais fé você posicionar nas suas ações, nas suas atitudes, quanto mais você acreditar, o impossível pode se tornar realidade na sua vida em um estralar de dedos.
Eu quero concluir a minha mensagem dizendo uma palavra que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Tudo que nós precisamos para vencer é acreditar, é confiar, é esperar, buscar em Deus sabedoria para nos posicionarmos do jeito certo, da forma certa. Durante longos anos, muitos anos, todos os anos eu colocava no meu projeto de vida um propósito que ardia no meu coração. E era algo que, aos meus olhos, fisicamente olhando, era impossível de acontecer. Era impossível de se tornar real. Com todos que eu conversava, ninguém tinha conhecimento de alguém que tinha sido bem-sucedido sobre essa área. Mas lá dentro de mim, isso queimava. E eu sempre me colocando diante de Deus, sempre apresentando o meu projeto de vida, pedindo a Deus: Deus, me dá sabedoria, me dá conhecimento. Eu não vejo possibilidade, mas eu sei que o Senhor pode fazer na minha vida. Se esse é um propósito que eu carrego, eu creio que você vai se estabelecer, vai cumprir, vai ser ortogado por você e nada vai poder cessar. E eu confio na tua palavra, eu confio no teu agir. Em todos os cenários que eu chegava, eu simplesmente ouvia: isso é impossível, você não vai alcançar, isso não faz sentido. Eu sempre colocava no meu projeto de vida, área profissional, trabalhar com música, era o sonho no meu coração. E durante muito tempo eu ficava: Deus, me dá sabedoria, guia os meus passos. Hoje, para a honra e glória do Senhor, esse projeto de vida se tornou, materializou na minha vida, e hoje eu vivo isso 100%. E hoje eu estou aqui para dizer para você: eu não sei o que você vai colocar no teu projeto de vida, mas se esse projeto de vida vier com a tua fidelidade, vier com o teu coração, vier com o teu propósito, e se você esperar em Deus, descansar em Deus, vai se cumprir sobre a tua vida. Meu próximo projeto agora é me tornar uma referência. Muitos riem, muitos não acreditam, mas eu vou chegar lá. Eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio na promessa que eu carrego. Eu sei que Deus não é filho do homem para que minta, mas é Deus em toda a sua glória para estabelecer as tuas realidades sobre a minha vida. E dessa mesma forma, nós precisamos nos posicionar diante de Deus. Eu não estou contando isso para falar que eu sou melhor que ninguém, eu estou contando isso para aguçar a sua fé nessa noite. Da mesma forma que Deus fez na minha vida, Ele tem o poder para fazer na tua casa, na tua família, na tua vida. É esse Deus que nós servimos. O que é importante para você nessa noite? O que arde no teu coração nessa noite? Quais são os seus projetos? Apresenta esse projeto no altar. Coloca esse projeto na casa, na presença, no altar do Senhor. Que Deus contigo vai fazer você vencer cada muralha, cada gigante, cada potestade que você enfrentar. A palavra de Deus diz assim, Provérbios 3:13: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. No versículo 16 diz assim: aumento de dias há na sua mão direita, na sua mão esquerda, riqueza e honra. Se inscreva no nosso canal, curta, faça o seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida.